continua a ser responsável pela evolução de todos os outros desportos, tanto na parte nutritiva, suplementar, como de metodologia de treino. Para mim, esta é a minha ideia. Muitos de vocês poderão argumentar comigo outras coisas, mas eu acredito que assim seja. Aliás, um dos melhores exemplos que eu poderei dar serão os esportes de combate. Eu recordo-me perfeitamente que no meu tempo, quem quisesse fazer artes marciais ou quem quisesse ser pugilista, a primeira coisa que um treinador lhe dizia: pá, você não faça pesos, você vai perder a elasticidade, você vai ficar muito preso. E hoje em dia vocês veem que um dos maiores fenómenos que existe a nível mundial, que é o MMA, as Mixed Martial Arts, o Jiu-Jitsu, por aí fora, todos eles, todos, aliás, um dos maiores sponsors do MMA são marcas de suplementos, ok? Portanto, todos eles são atletas que têm que combater durante 25 minutos, rounds de 5 minutos. Não sei se algum de vocês alguma vez aqui fez um desporto de combate, mas é algo que é de uma exigência descomunal, cardiovascular, e que de forma alguma as pessoas podem estar limitadas por um excesso de peso, ou limitadas por falta de resistência, ou por terem excesso de massa muscular. E todos eles fazem musculação, todos eles suplementam, todos. Okay? Portanto, eu, no meu entendimento, uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui presente, e é a minha crença, que, independentemente da parte competitiva deste desporto, que nunca foi bem aceite pela população em geral, e que eu consigo perceber, que as pessoas não são obrigadas a gostar. Eu, por exemplo, eu não gosto de futebol, e se calhar todos vocês são adeptos de futebol, mas a parte competitiva é uma coisa, a parte técnica e a evolução deste desporto e os benefícios que se podem tirar da musculação, eu acho que é algo que ninguém pode negar hoje em dia, ou pelo menos eu acredito nisso, e acho que todos os esportes beneficiaram da evolução deste desporto. Portanto, isto foi uma introdução àquilo que foi a evolução do culturismo desde o fim do século XIX até agora, no século XXI. Isto neste momento é uma indústria bilionária. Posso-vos dizer, se calhar alguns de vocês desconhecem, que o culturismo, como desporto federado, é uma modalidade que está na sexta modalidade do mundo que tem o maior número de países. Neste momento temos 170 países federados na IFBB. Okay? Se calhar, provavelmente, devemos ser das modalidades amadoras com o maior número de atletas a frequentarem isto. Não há, se alguns de vocês gostam de viajar, se já viajaram, eu desafio-os a dizerem qual é o país que vocês já foram, qual é a cidadezinha que vocês já foram, que não há um ginásio assim. Há um ginásio em todo o canto do mundo. Todo o canto do mundo há um ginásio, todo o canto do mundo há um jovem a treinar, e provavelmente, independentemente de nunca na vida ter aspirações de ser culturista, é pelo facto de entrar no ginásio, de pegar um set de halteres, de fazer uns exercícios, fazer uns supinos, uns agachamentos, que depois se vai tornar talvez num bom futebolista, ou num bom tenista, ou que desporto seja. Portanto, é inegável a responsabilidade e a influência que a musculação tem no desporto hoje em dia. Portanto, esta era a mensagem que eu gostaria de deixar. Dito isto, vou partir agora um pouco para aquilo que se calhar o motivo pelo qual o professor José Augusto me traz aqui, digamos que se calhar é a parte que vos traz mais curiosidade e que provavelmente se calhar vocês abordam menos aqui na faculdade, que é a parte competitiva, e na qual eu, vamos lá ver que adjetivo que eu posso utilizar sem estar a adulterar o meu próprio conhecimento, que é mínimo, porque isto é um desporto que está numa mutação constante. Sinceramente, todos os dias, todas as semanas, há milhares de informação que nós podemos filtrar e colher. Isto está numa evolução constante. Existem dezenas de metodologias de treinos diferentes. Eu próprio, como treinador, que levo atletas a competir todos os anos, me vejo encurralado por vezes, porque quanto mais informação eu consigo aceder, por vezes fico na dúvida se vou continuar a utilizar o mesmo sistema de dieta, o mesmo sistema de treino, ou se vou experimentar um sistema novo. Eu tenho ali um atleta de competição que está comigo há 2 anos, e em 2 anos já utilizamos vários métodos de treino, vários métodos, vários approaches, várias formas de abordar a alimentação, de forma a conseguirmos a melhor performance, ou seja, o mais baixo índice percentual de gordura
e o maior desenvolvimento muscular, com a maior definição e a maior separação. Portanto, isto é algo fabuloso, é algo que vocês que estudam e que estão habituados a ter um método de estudo, é algo que me motiva profundamente, ainda hoje, depois de 30 anos de estar agarrado a esta modalidade, é o facto de eu estou constantemente a aprender, como vocês, se começarem, vocês na vossa área, independentemente de vocês, vamos imaginar que vocês querem ser treinador de futebol ou o outro quer ser treinador de handball, vocês, se forem realmente interessados, vão estar sempre constantemente a aprender, porque isto está sempre a evoluir. Métodos de treino, métodos de alongamentos, métodos de conjugar os alimentos de forma a ter mais rendimento, suplementos a utilizar, isto é fascinante. E no que diz respeito ao culturismo de competição, aquilo que eu vos posso dizer é que há várias coisas a ter em consideração. Primeiro, em 100 pessoas, em 100 atletas que me entram pelo ginásio dentro, provavelmente a percentagem de atletas que eventualmente poderá pensar em competir estará nos 2-3%, não passa disso. Porquê? Porque é um desporto extremamente exigente, é um desporto de 24 horas por dia, isto é um estilo de vida, é um desporto que nós, a única forma possível de conseguirmos estar num balanço positivo de nitrogênio, ou seja, de nós estarmos a ingerir mais proteína e mais carboidratos do que aqueles que desgastamos no treino, dependendo da intensidade de treino que treinamos, é nós comermos de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas nós temos que dar nutrientes ao organismo, temos que comer refeições equilibradas consoante o objetivo que tivermos a assumir. Para isso, como vocês devem calcular, todos nós temos uma vida normal, nenhum de nós aqui é milionário e vive numa mansão e só sai de casa para treinar, por isso, a vida de um culturista, aliás, nomeadamente ali do Diogo, é acordar às 6 da manhã, fazer os seus 30 ou 45 minutos de cardio em jejum, depois cozinhar para o resto do dia, enfiar em 6 ou 7 taparoeiros, sair de casa e de 3 em 3 horas tem que parar, comer, tomar a suplementação, ainda tem que ter a hora e meia por dia reservada para treinar. Portanto, isto não é fácil, meus amigos, isto não é querer ser, vamos lá ver como é que eu hei de dizer isto sem melindrar ninguém que aqui está. Isto não é a mesma coisa do que termos naturalmente uma habilidade natural, eventualmente, vamos imaginar, para o futebol e inscrevermos num clube de futebol e 4 vezes por semana irmos ao fim do dia treinar e fazemos a nossa preparação física, a nossa parte técnica e está feito. E a maior parte das vezes à noite ainda vamos ao café ter com os amigos, ainda fumamos um cigarrinho, depois vamos namorar um bocadinho, no dia seguinte não é. Infelizmente, antes fosse assim era mais fácil para todos nós, não é? Isto é um desporto demasiado exigente, demasiado, mentalmente e fisicamente. Mentalmente porque temos que abdicar de muitas coisas. A vida social praticamente deixa de existir. Nós não nos podemos permitir deixar de dormir 8 horas por dia. Não nos podemos permitir comer várias vezes por semana fora de casa comidas que não nos interessam, com um alto teor de sódio e com coisas que não nos interessam. Tudo isto tem que ter uma consistência brutal. O nosso corpo tem que começar a funcionar exatamente como o motor de um carro. Ou seja, se nós pegamos num lápis, numa caneta e numa folha e passamos para aqui todo o nosso plano alimentar e o nosso plano de treino, nós não podemos fugir a uma vírgula. Ou seja, nós não podemos à segunda-feira tomar a nossa primeira refeição às 7 da manhã e a segunda refeição às 10 e a terceira às 13 e depois na terça-feira, porque ficamos a namorar até mais tarde ou porque até foi afastarmos um amigo, já não tomamos a primeira refeição às 7, tomamos às 9 e depois falhamos a hora do almoço porque até depois tivemos que fazer umas horas extras. Isso não funciona. Ponto final. É que não funciona mesmo. O resultado, fisicamente, se nós queremos trabalhar com o corpo e conseguir completamente alterar as nossas capacidades genéticas, nós temos que obrigar o nosso corpo a trabalhar como uma máquina. E para isso, nós temos praticamente que reverter o processo de uma pessoa adulta. Okay? Não sei se algum de vocês tem filhos, mas uma criança tem que ser alimentada X em X horas. Sempre. Se não alimentarmos, começa a chorar. Porquê?
Evidentemente que o processo é totalmente distinto. Está em fase de crescimento, produz mais hormona de crescimento, tem necessidade de se alimentar. Nós, a partir de uma certa idade, já não temos essa necessidade. Mas como nós queremos reverter todo este processo e queremos construir massa muscular, e o processo do treino, em que nós vamos para o treino, entrar num catabolismo total e distribuir milhares de fibras musculares, nós, para compensar isso e utilizar todos os nutrientes que nós vamos meter de 3 em 3 horas, nós temos mesmo que não falhar absolutamente em nada. Todo aquele indivíduo que não tenha um plano de alimentação e que não o cumpra rigorosamente durante meses, às mesmas horas, com as mesmas porções, sem falhar absolutamente nada nos suplementos e tudo, não vale a pena estar a pensar em ter um sucesso competitivo. Portanto, isto é extremamente desgastante mentalmente, extremamente desgastante financeiramente. Isto é um desporto caro. Estamos a falar que por semana, eventualmente, poderemos gastar muito mais de 100 euros só na mercearia. Estamos a falar com um atleta como o Diogo, que compita numa categoria de mais de 90 kg, tem que comer meio quilo de carne vermelha por dia, meio quilo de peito de frango por dia, entre meio quilo e 1 quilo de arroz por dia, uns 20 a 30 claras de ovos, enfim, tudo isto ao fim da semana. Exatamente, alguns de vocês estão aí a franzir os terrores, mas é precisamente isto. Eu já sei que provavelmente vocês vão estar a dizer assim, este homem é louco, isto é completamente impossível, qualquer pessoa normal que faça isto vai passar o dia a correr para a casa de banho e a deitar tudo isto fora, mas o que é um facto é que não é assim, meus amigos. Não querendo contrariar tudo aquilo que vocês aprenderam, mas o que é um facto é que todos nós fazemos isto há décadas. Não só eu, como todos aqueles culturistas que eu já vos falei e outros futuros. Fazemos isto há décadas, ok? E não estamos a falar de ajudas ergogénicas, certo? Não estamos a falar de ajudas ergogénicas. Eu tenho atletas comigo completamente naturais. Aliás, todo atleta que vem ter comigo, os primeiros 6 meses, nem sequer se pensa em ajudas ergogénicas, porque há um auge a atingir naturalmente e há uma base naturalmente que se tem que atingir. Portanto, se nós conseguirmos pôr todo o nosso corpo a trabalhar de uma forma que vai aproveitar todos estes nutrientes, isto tem que ser mesmo assim. Agora, evidentemente, se vocês não treinarem e se andarem a comer, para já nem conseguem comer estas quantidades de comida, porque não vão ter apetite. Depois o vosso organismo vai ter capacidade de processar isto tudo. Claro que vocês não conseguem. Agora, para quem faz treinos brutais, como um culturista faz, se vocês... Isto é um pouco complicado estar-vos a transmitir isso, porque eu não sei realmente a vossa sensibilidade para isto, ou se vocês já frequentaram um ginásio, ou se já treinaram com peso alguma vez. Mas vocês, dou-vos um exemplo de um treino de perna, em que nós temos que nos meter, por exemplo, embaixo de uma barra de agachamento e que isto não passa por fazer 3 séries de 10 repetições e passar para o próximo exercício. Isso, digamos que é um treino básico que qualquer monitor passa em qualquer ginásio, para os atletas não perderem muito tempo no equipamento e darem a vaga para o outro, porque os ginásios estão cheios e as pessoas vão lá por um ato recreacional e para desgastarem um pouco do seu dia-a-dia. Um atleta de competição tem que desenhar a sua rotina de treino, é o treino de perna, tem 5 ou 6 ou 7 exercícios para fazer e em todos eles tem que atingir uma intensidade fora do normal. Estamos a falar que provavelmente no agachamento vamos fazer umas 10 séries de 20 repetições cada uma com pesos máximos. Isto é quase um suicídio. A seguir a isso vamos para outro exercício e voltamos a fazer o mesmo. Depois existem técnicas de treino, que aquele senhor que eu falei há pouco, o João Meira, foi um dos impulsionadores de metodologias de treino, como as drop sets, que são séries em que nós vamos até ao falho com o máximo de peso e em vez de parar, retiramos peso dos 2 lados da barra, continuamos até falhar novamente, em vez de parar, voltamos a retirar. Isto porquê? Porque a única forma de nós conseguirmos aumentar a intensidade, nós temos uma capacidade limitada de força todos nós, e a única forma que nós temos de aumentar a intensidade no músculo é ultrapassar a capacidade que nós temos de força contra aquele estímulo que ali está, que é o peso. Então, se nós fazemos 20 repetições com 100 kg e atingimos o falho, a partir do momento que atingimos o falho muscular, se nós tirarmos 20 kg de cada lado e continuarmos, nós vamos estar a continuar, mas depois de ter atingido o falho. E os 20 kg que nós tiramos vão permitir que a gente faça mais 5 ou 6 ou 7 repetições, mas vamos continuar a trabalhar depois do falho muscular, a intensidade vai ser maior. Os músculos
não têm olhos, não sabem, se nós diminuímos 20 kg ou não sabem, é que nós estamos a dar-lhe mais intensidade, mais intensidade, mais intensidade. E isto é um trabalho cardiovascular e com uma intensidade brutal, certo? Aquilo que interessa a um culturista não é movimentar o peso do ponto A ao ponto B. Isso é o que faz um halterofilismo. Aquilo que nos interessa a nós é o trajeto do ponto A ao ponto B. O que é que isto significa? É a tensão que nós conseguimos pôr no músculo durante o trajeto do ponto A ao ponto B. Ou seja, estamos a fazer um supino e não nos interessa tirar a barra e fazer isto. Isto não nos interessa. Isto interessa a um powerlifter ou um halterofilista, que é tirar a barra e fazer movimento. Conseguiu. Ok? Luz verde. A nós não nos interessa isso. A nós interessa-nos que a partir do momento que pegamos na barra, do ponto A ao ponto B e novamente do ponto B ao ponto A inicial, nós temos que pôr a maior tensão possível em cima do músculo. Como é que isto se consegue? Com um movimento controlado, enfatizando mais a negativa do que a positiva, ok? Vocês têm que demorar, eventualmente, 5 segundos a descer e 3 segundos a subir. Isto vai criar uma tensão no músculo tão grande, tão grande, tão grande, que 2 repetições destas vão equivaler a 10 ou 15 daquelas assim, ok? Muitas vezes, este exemplo, eu posso dá-lo em exercícios sem peso. Ainda hoje de manhã eu estava a dizer isso a um atleta. Os abdominais. Praticamente é extremamente normal ouvir toda a gente dizer assim: opá, eu faço 500 abdominais. É possível, até há quem faça 1000 ou 2000 ou 3000. Agora, quando vocês veem fotos de um culturista e veem aqueles abdominais com aquela densidade e com a pele toda coladinha, a pele coladinha é na cozinha que a gente ganha. Não tem nada a ver com os exercícios. Agora, a densidade muscular, porque o abdominal é um músculo, igual ao bíceps, igual ao peito. A densidade do tamanho muscular só se ganha se nós tivermos a capacidade de concentração e pôr a intensidade nos movimentos. O que é que eu quero dizer com isto? Quase todos nós, e pela experiência que eu tenho, 9 em cada 10 atletas vão executar um movimento abdominal e executam com uma velocidade incrível. Bem, não consigo perceber porquê, mas parece que é isto que está predestinado para toda a gente. Fazem aquele movimento com uma velocidade brutal e acabam e dizem todos: pá, acabei de fazer 100 abdominais. Não fez um. Não fez um, meus amigos. O abdominal tem que ser feito com tempo, cronometrado, concentrado. Tem que ser feito à batida do coração. 1, 2. 1, 2. Vocês, quando pegam numa barra e vão fazer câmbio para bíceps, como é que vocês fazem? Vocês fazem isto ou fazem? 1, baixo. 1, baixo. É isso que fazem, certo? Então porquê é que não fazem o mesmo quando fazem os abdominais? Ou seja, um dos maiores princípios que um culturista de competição nos pode transmitir é precisamente o princípio da tensão constante no músculo durante todos os movimentos. E é algo que escapa a quase todas as pessoas. Okay? Estamos a falar, atenção, estamos a falar de construir massa muscular e estamos a falar da minha área, como é que deve treinar um culturista de competição. Não estamos a falar de outro tipo de metodologias de treino, não estamos a falar de treinar para força, não estamos a falar de circuitos de treino, ok? Estamos a falar de como é que um culturista de competição deve treinar. E este é o princípio básico que todos vocês devem saber, quanto mais não seja por curiosidade, é tensão constante no músculo. Só assim é que nós conseguimos desenvolver um músculo ao maior expoente, ok? Com a tensão constante. E isso é que vai originar a separação muscular e isso é que vai originar como nós conseguimos recortar o maior número de fibras musculares possíveis, ok? Esta é uma das principais técnicas que vocês devem dominar e que devem perceber que faz parte. Esta é uma das principais técnicas que vocês devem entender que deve fazer parte da doutrina de um culturista dentro de uma sala de musculação. Okay? Isto só por si torna as coisas diferentes e muito mais difíceis. Porque não é fácil pegar em halteres de 50 kg e estar a fazer um movimento com 5 segundos na negativa e 3 segundos na positiva. Tem que haver um controle total do peso e principalmente esse controle vai exercer uma tensão constante do músculo durante todo o recorrido do movimento. Na parte negativa, na parte positiva. Ok? Portanto, este é o princípio básico. Depois, temos a intensidade. A intensidade é gerada não só pela tensão constante que nós pomos no músculo, mas é gerada também por várias técnicas de treino que nós podemos utilizar, nomeadamente os drop sets, que vos acabei de explicar
A partir do momento que sempre que atingimos o falho muscular, tiramos mais um pouco de peso e continuamos até que atingimos o falho total. Depois existem as super séries, que normalmente, ou muitas das vezes eu gosto de utilizar as super séries com dois propósitos. Ou para fazer uma pré-exaustão. O que é que significa uma pré-exaustão? Vamos dar o exemplo novamente do peito, que digamos que é um dos músculos reis, ou um dos movimentos reis que toda a gente canta no ginásio, gosta de fazer subir. O peito, predominantemente, grande parte dos movimentos básicos são presses com halteres, presses com barra, então são movimentos que nós utilizamos músculos secundários. O ombro anterior, parte anterior do ombro, os tríceps. Então, grande parte da tensão do peito perde-se nos músculos secundários. E são movimentos de força. Eu entendo, pela minha experiência, que se nos perdermos muito, ou se iniciarmos sempre um treino de musculação, e principalmente se for um atleta que não esteja muito desenvolvido e queira criar uma base, se começar um treino sempre por estes movimentos de força, nunca vai conseguir desenvolver de uma forma tão harmoniosa nem tão rápida. Porquê? Não tem alicerces para evoluir muito a sua força nesses movimentos básicos e vai sempre recortar grande parte da força dos músculos secundários, do ombro anterior e dos tríceps. Então, o que é uma pré-exaustão? Escolhem-se dois exercícios que sejam exercícios isolados. Isolados porquê? Porque não vamos utilizar grupos musculares secundários, nomeadamente, no caso do peito, nem o ombro anterior, nem os tríceps. Poderá ser no crossover. Vocês sabem qual é o crossover? Portanto, os cabos, poderá ser o movimento com os cabos para os peitos, em que vocês estão a isolar completamente os peitos. Vocês não estão a utilizar nem o ombro anterior, nem o tríceps como maior tensão muscular para exercer o movimento. Vocês estão a pôr a tensão toda nos peitos. Então vamos imaginar que vocês fazem, imaginem, 10 a 15 repetições nos cabos, saem dos cabos e sem descansar, deitam-se no banco e fazem logo também 10 a 15 repetições com halteres. Aberturas, não press, aberturas. Porque muitas vezes, ou quase sempre, modificar o ângulo ou a pega dos movimentos modifica completamente o movimento. Um press, as mãos estão assim e o press faz isto, obviamente o anterior e o tríceps está no movimento. Uma abertura retira completamente o anterior e o tríceps do movimento. O movimento está todo no peitoral, ok? Portanto, uma super série eu gosto de utilizar como pré-exaustão. Ou seja, 10 repetições nos cabos, seguidas de 10 repetições de aberturas. 3 séries destas vão originar uma pré-exaustão. O que é uma pré-exaustão? Vão originar um fluxo de sangue tão grande para os peitos que os peitos vão congestionar sem vocês terem o anterior e o tríceps escutado. Conclusão. Depois dessa super série, quando vocês entrarem num movimento básico, digamos um supino ou um press com halteres, o músculo peitoral já vai estar quase no auge do seu desenvolvimento. Vai estar completamente congestionado, cheio de sangue. Vocês vão tirar muito mais partido do movimento básico, até porque o anterior e o tríceps não estão congestionados. Ok? Portanto, esta é uma das séries que é uma das técnicas que eu gosto de utilizar. Drop sets, super séries. Força. Quanto ao descanso por exemplo, uma pré-exaustão dessa, um descanso para você ir para o supino, de quanto tempo mais ou menos vocês treinam? Repara uma coisa, quando se fala numa pré-exaustão, o que é que acontece? Vamos imaginar que estamos a falar destes dois exercícios, cabos com halteres. Você faz... Da pré-exaustão entendi que é direto. Direto, exatamente. Uma pré-exaustão, neste caso eu estou a fazer uma pré-exaustão como uma super série, ou seja, estou a agrupar dois movimentos. Ou seja, você faz 10 séries nos cabos, 10 séries nas aberturas. Descansa 30 a 40 segundos novamente, 10 séries nos cabos, 10 séries nas aberturas. Descansa 30 a 40 segundos, terceira série. Quando você acaba estas 3 séries, que são 3 super séries, aí é que você passa para o movimento básico. Seja supino ou seja press com aberturas. Quanto tempo depois eu vou para o supino básico? Olha, é uma boa pergunta e é uma pergunta pertinente. Eu não é querer fugir à pergunta, mas eu tenho que ser igual a mim próprio. No que diz respeito a metodologias de treino, nunca existe uma resposta concisa e direta. Vou-te explicar porquê. Porque depende sempre do atleta em questão e do objetivo que o atleta tiver. Porque se estivermos a falar de um atleta de competição que está perto da competição, nós vamos utilizar um descanso curto entre as séries,
porque queremos utilizar o treino de pesos também como um treino cardiovascular e queremos queimar o maior número de calorias possível, ok? E quando se está perto de uma competição, já não faz muito sentido trabalharmos a 100% das cargas até para evitarmos lesões, porque o percentual de gordura está a diminuir cada vez mais. Se estivermos num período de off-season, evidentemente, não exagerando, porque não somos halterofilistas, mas podemos chegar a 1 minuto e meio de descanso entre as séries, porque quanto mais você recuperar, mais força vai ter, e o objetivo do off-season é pegar em cargas o mais pesadas possíveis, ok? Portanto, não sei se respondi à sua pergunta. Há duas formas de responder à sua pergunta, nunca há uma resposta direta, portanto temos que canalizar a pessoa em questão e o objetivo que tiver em questão, ok? Portanto, super séries, drop sets, existe também, cada vez mais, existe também uma técnica que eu gosto imenso de utilizar e gosto muito de utilizar esta técnica porque tive resultados fabulosos com atletas meus, que chama-se Rest and Pause. Pausa e descanso. O que é que isto significa? Evidentemente, podemos estar aqui horas a falar, o maior estímulo para a massa muscular crescer é o peso. Quanto mais peso nós pegarmos, maior supostamente deve ser a nossa massa muscular. Só que a nossa capacidade de força é sempre limitada. Então, como é que um culturista pode fazer para usufruir ao máximo da carga que quer pegar, sem se aleijar e sem ter que fazer nenhum tipo de reza e de repente incorporar alguém e ter mais força que o normal? Existe esta técnica. Porque pá, não vale a pena a gente estar aqui com ilusões, porque ainda existem indivíduos que devem temer pouco pela sua saúde ou pouco respeito têm pela sua saúde e por vezes metem pesos nas barras que inconcebíveis e acreditam de alguma forma que se concentrarem vão conseguir e as coisas não são sempre assim, okay? Ou quase sempre não são assim. Não vale a pena a gente pensar que por um motivo qualquer, se nos concentrarmos muito, lá para que vimos o filme do Rocky no dia anterior, vamos chegar ali que não vale a pena, porque peso é peso e se nós não tivermos força vamos elas. Então, o Rest and Pause consiste em quê? Vamos imaginar e vamos falar de números, eu sei que vocês na teoria, quase em tudo, os números estão sempre ligados a isto, e é verdade. A matemática é a ciência mais parecida com o desporto. Não há nada que enganar. 1 mais 1 são 2 e aqui é a mesma coisa. Vamos imaginar que nós temos um atleta pela frente e vamos ter que calcular a máxima força, o máximo peso que ele consegue executar por uma repetição máxima. Vamos voltar a dar como exemplo o supino. Okay? Temos aqui o Joaquim. E o Joaquim, o máximo de peso que consegue levantar para uma repetição máxima do supino são 100 kg, ok? E ele tira da barra e consegue fazer, bem executado, uma repetição máxima. Pousa, não consegue fazer mais. Sabemos que 100 kg é o peso máximo para uma repetição máxima. Então vamos acrescentar 10 a 20% mais. Vamos meter 120 kg na barra. E você diz-me assim, bom, mas se ele só consegue fazer uma repetição com 100 kg, com 120, vai ficar com a barra, vai esmagar o peito, vai ficar lá para o lado. Porquê é que não vai ficar? Por isso é que se chama Rest and Pause, pausa e descanso. É preciso, inevitavelmente, um parceiro atrás para ajudar. Porquê? Nós incrementamos 20% ao peso máximo para uma repetição máxima, mas vamos beneficiar e aproveitar única e exclusivamente a repetição negativa do movimento. Porque a repetição negativa é que recruta maior número de fibras musculares a serem destruídos, ok? Portanto, o atleta, com a ajuda do colega, tira a barra, tira-se as mãos, ele faz a negativa completamente sozinho e consegue, porque uma repetição máxima, foram 100 kg, uma repetição completa, para baixo, negativa e positiva, ok? Mas nós temos sempre 1,5 mais força na negativa do que na positiva. A positiva falha sempre mais depressa do que a negativa. Isso foi algo descoberto durante anos e anos de treinos de vários campeões. Por isso é que se diz que devemos passar a dor. Porque todos nós, humanamente, estamos a fazer um movimento, quando a positiva começa a falhar, a gente para. Mas se tivéssemos alguém para ajudar mais uma ou duas, só a completar a positiva, a negativa vai continuar a ser nossa, sem ajuda. Nós temos mais força na negativa do que na positiva. São duas forças completamente distintas. Então o Rest and Pause consiste no seguinte: incrementamos 20% no peso máximo para uma repetição máxima, completa, e o atleta tira a barra e executa a negativa o mais lento possível, sozinho. Quando chega cá em baixo, o parceiro ajuda a levantar completamente, pousa,
descansa 5 a 10 segundos, novamente mais uma repetição, ok? Até conseguimos completar o máximo de 5, 6, 8, aquilo que ele puder. Por isso é que se chama pausa e descanso. Faz uma repetição negativa só, pausa, 10 segundos, novamente outra. Recupera o suficiente, estamos a trabalhar com 20% mais da carga que nós conseguimos trabalhar para uma repetição máxima. Só que só estamos a utilizar a negativa. Novamente, o que é que se costuma fazer também? Imagine, o mesmo atleta aumentou dos 100 para os 120, fez 6 negativas só, com uma pausa de 10 segundos entre cada uma delas para recuperar e conseguir sempre pegar a negativa toda dentro. Quando já nem a negativa consegue pausa, reduz totalmente dos 120 para 50% da sua carga máxima, que eram os 100, passa para os 50. E aí tira e faz o maior número de repetições possível. Tudo isto, qual é o fundamento disto? Porque o fundamento do culturismo é desenvolvermos isoladamente cada grupo muscular ao seu máximo. E para isto nós precisamos de conseguir sempre duas coisas em todos os exercícios. Recrutar o maior número de fibras musculares, secundariamente ao recrutarmos vamos destruir o maior número de fibras musculares e conseguir pôr durante o menor tempo possível o maior número de sangue no músculo. Células vermelhas de sangue no músculo, ok? Isto chama-se hiperémia. Existe um indivíduo, foi um culturista fabuloso, profissional, chamado Milos Sarcev, e que é um homem defensor acérrimo e criou um estilo de treino e uma suplementação a defender a hiperémia. O que é a hiperémia? É a capacidade que nós temos de, no menor espaço de tempo possível, conduzir o maior número de red blood cells, de células vermelhas, de sangue para o músculo. Quanto mais depressa, se vocês, em vez de demorarem, vamos imaginar, se vocês tiverem que fazer peito, e vão fazer 4 exercícios para o peito, com 4 séries cada exercício, de 1 minuto de intervalo cada uma, vocês vão demorar basicamente uns 20 a 30 minutos a fazer os 4 exercícios com as 4 séries, ok? E ele defende que nós devemos baixar ligeiramente a carga, mas diminuir brutalmente o período de descanso entre as séries e aumentar brutalmente o número de repetições. Para quê? Para conseguirmos, no menor tempo possível, nós introduzirmos dentro do músculo o maior número, a maior quantidade de sangue possível. Porque o sangue transporta oxigênio, ok? E nós precisamos de irrigar o sangue completamente, o músculo completamente de sangue. E ao mesmo tempo recrutar o maior número de fibras musculares possíveis. Isso só é possível como? Se você vai reduzir ligeiramente a carga para conseguir reduzir ao descanso entre as séries, só consegue recrutar o maior número de fibras musculares se tiver a concentração máxima de utilizar a tensão constante. Senão, se nós vamos reduzir um bocado a carga, é o instinto normal de cada um é facilitar, é fazer um exercício. Não, sempre tensão constante. Pau, pau. E agrupar vários exercícios. Hoje em dia já se foge bastante, e se vocês procurarem, hoje em dia existe uma ferramenta descomunal à disponibilidade de todos, que é a internet. Existem milhares de indivíduos, eu inclusive, que como profissionais utilizamos a internet. Força. Assim, em termos de recuperação, eu já ouvi que vocês malham especificamente em um dia 6, 7 exercícios para peito. Quanto tempo depois que vocês vão voltar a malhar esse grupo muscular? Essa é a pergunta. Repara uma coisa, mais uma vez, vou-te responder, tem várias respostas dessa pergunta e eu vou tentar dar as várias respostas possíveis. Depende da metodologia de treino que o treinador quiser optar, conforme eu já disse há pouco, eu já utilizei vários métodos de treino para aquele atleta que ele está, depende da metodologia de treino que eu tiver a utilizar, depende do atleta em causa, porque podemos estar a falar de um atleta que está extremamente desenvolvido, mas que tem um ou dois grupos musculares um bocadinho mais atrasados do que os outros. E, portanto, por vezes, um atleta que tenha o peito mais atrasado na escala de evolução do que os outros músculos todos, nós poderemos tentar, uma das abordagens para tentar ultrapassar esse atraso, essa deficiência, é treinar 2 vezes esse grupo muscular na semana. Poderá também ter a ver com o período em que esse atleta esteja, off-season ou pre-contest.
como é que diria isto? Pré-competição e em bulk, não é? Como agora todos dizem isso, agora todos falam assim. Pronto. Em volume, é assim que se diz em português, em volume. Tudo depende, entendes? Eu pessoalmente vou-te dar a minha opção e a minha forma de ver as coisas. Que mais uma vez, lá está, essa pergunta estás-me a obrigar a tentar ser. Eu para te responder essa pergunta, eu não te posso responder só para ti, eu tenho que responder para uma sala inteira. E as pessoas estão todas à espera de ouvir a minha resposta. E eu tenho que dar uma resposta inteligente e que faça vocês pensarem e façam pensar assim, aquele gajo está a ser inteligente a responder. Porque se fosse só contigo, ou se tu fosses uma pessoa que estivesse a trabalhar comigo, eu ia responder conforme eu gosto de trabalhar com o atleta e o que eu gosto de fazer. Só que depois também entra aqui nesta equação a pessoa em causa. E eu tenho que estar, para já tenho que estar contigo e tenho que saber em que nível de evolução é que tu estás e que trabalho é que nós queremos fazer, se queremos competir ou não. E isso é que vai determinar eu dizer-te assim, olha, vamos fazer peito uma vez por semana, vamos fazer peito uma vez por semana, ou vamos fazer todos os grupos musculares só uma vez por semana. Ou então, eu pessoalmente, e todos os meus atletas sabem, eu não gosto de repetir grupos musculares na mesma semana. Cada grupo muscular, eu treino uma vez por semana. Okay? E porquê é que eu faço isso? Porque eu entendo, por tudo aquilo que já passei, pela informação que me transmitiram, pela experiência que eu tive de anos ao lado de pessoas profissionais, que há aqui uma coisa que é fundamental no arsenal de qualquer culturista. Para além da alimentação, para além das metodologias de treino, da suplementação, há uma coisa, exatamente, que é o descanso. Que pouca gente dá importância a isto e é fundamental. E o descanso não se limita única e exclusivamente à noite, às horas que nós dormimos. Não. O descanso também tem a ver entre as sessões de treino e quando é que vamos repetir um grupo muscular. Porque repara uma coisa, eu vou-lhe dar o exemplo que eu dou a todos os meus atletas. Vamos imaginar que você hoje começa a treinar comigo. Me diz assim, eu queria competir ao ano no Campeonato Nacional. Sim, senhor. O Campeonato Nacional é em maio. Se é em maio, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses para nos prepararmos. Vamos ver o tipo de evolução em que você está, eu vou conhecer como é que você é como atleta e vamos planear uma estratégia de treino. Se nós pensarmos que todos os meses têm 4 semanas, e se estamos a falar de 4 meses, e se nós estamos a falar de treinar um grupo muscular uma vez por semana, nós estamos a falar 4, 4, 8, 8, 8, 16, estamos a falar de 16 treinos de peito. Agora você diga-me uma coisa, acha que em 16 treinos de peito você consegue modificar completamente o seu peito para um peito completamente separado, cheio, estriado? Eu acho que sim. Acho. Só que vou explicar porque é que eu acho que sim. Porque nos 16 treinos, todos os treinos têm que valer como se fosse o último dia da sua vida. Você tem que treinar com o máximo de intensidade, com o máximo de concentração. E se você fizer isso, eu garanto-lhe assim, você treina peito na segunda-feira e na sexta você ainda não consegue pôr o shampoo na sua cabeça, porque o peito ainda está completamente arrasado, ainda está cheio de ácido lático, ainda está completamente dorido e, como todos vocês sabem, é contraproducente estar a treinar novamente com pesos quando o músculo não está recuperado, certo? A recuperação é fundamental. E um dos grandes ícones nisso, e foi um homem que modificou a visão do desporto no aspecto competitivo, foi um homem chamado Dorian Yates. Foi 5 vezes Mr. Olympia, ok? De 92 a 97, inglês, e teve uma approach, teve uma abordagem completamente distinta de toda a gente. Enquanto que nos anos 80 e nos anos 90, a abordagem ao treino por parte dos campeões era um treino de alto volume, ou seja, faziam-se 5, 6, 7 exercícios para peito, com 5, 6 séries cada um, muitas repetições, muita carga, tu demoravas quase 2 horas a fazer uma sessão de peito e treinavas todos os dias, e muitas vezes muitos deles treinavam um grupo muscular de manhã, outro à tarde, e faziam todos os grupos musculares até quarta, e depois de quinta a sábado repetiam tudo novamente. Este homem chega e o que é que ele faz? Vai pegar nos ensinamentos de um indivíduo mítico chamado Arthur Jones, foi o homem que desenhou e criou e inventou as máquinas Nautilus, ok? Que, se vocês não sabem o que é, este curso tem uma deficiência muito grande,
Porque isto tem a ver, já não tem a ver com o culturismo. Isto tem a ver, este homem foi um autêntico engenheiro, ok, genético. Este indivíduo, as máquinas Nautilus são máquinas fabulosas, ok? Fabulosas, não tem nada a ver com máquinas de culturismo. Não é? Vocês, se puderem, vão pesquisar sobre isso. Máquinas Nautilus. Este homem foi qualquer coisa de fora de série. Este homem foi o homem que criou as máquinas Nautilus e que criou uma metodologia de treino chamada Heavy Duty. Que mais tarde, houve o melhor aluno que ele teve, foi um competidor chamado Mike Mentzer, e conseguiu pegar na metodologia de treino dele e evoluiu ainda mais essa metodologia de treino e tornou-se o criador verdadeiramente do Heavy Duty. O Heavy Duty consiste em quê? Ele acredita que um dos exemplos que ele dá é um exemplo muito básico. Imaginem que nós temos aqui uma tábua, um martelo e um prego. E aquilo que 9 em cada 10 pessoas fazem para pregar aquele prego, pegam aquilo e vamos estar aqui devagarinho, tal, vamos acabar por dar umas 10 a 15 marteladas até o prego estar todo lá enfiado. Este homem acreditava que em tudo na vida, se nós tivermos a concentração suficiente e a preparação suficiente, pegas no preguinho e com com 2 ou 3 marteladas o prego está pregado. O que é que ele quer dizer com isto? Que nós devemos condensar todo o trabalho de alto volume que se fazia na altura em 2 ou 3 séries eficazes e passamos para o seguinte movimento. Só que isso exige uma evolução física e uma concentração mental fora do normal. Ou seja, ninguém está preparado para chegar a um ginásio e com 2 séries de supino está feito o supino. Okay? E realmente não consiste nisso. Ele, antes de fazer realmente as 2 séries definitivas, ele faz um bom pré-aquecimento. Okay? Ele constiona bastante os músculos, aquece muito bem, faz alongamentos, depois começa a fazer os mesmos movimentos com um peso muito levezinho, e quando ele acha que está completamente congestionado, o que é que ele faz? Ele não perde tempo, porque repara, tem alguma lógica. A maior parte do pessoal, ainda hoje em dia, vai fazer supino e faz 4 séries, ok? Primeira série faz com para aí 60% da força. Segunda série com 70% da força. Terceira série com 80% da força. E a última série é que se aproxima dos 100%. Mas quando se está aproxima-se dos 100%, porquê? Põe uma carga. Quando está a chegar em 10 repetições à 7ª, 8ª e está a falhar um bocadinho, o amigo, se tem um amigo, ajuda mais um, então